Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer mais uma live. Hoje vai ser aquela sobre perguntas e respostas, né, com os assuntos que vocês mandaram. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todo mundo que mandou perguntas. Então, foram várias perguntas que foram enviadas. E se alguém tiver alguma pergunta aqui ao vivo, aí pode mandar que daí eu respondo, né, se der tempo. Eu vou só colocar aqui o título da live. Só um minutinho. Pronto, fixei aqui. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Walter Loureiro, sou dermatologista, eu sou professor da Universidade do Estado do Pará na disciplina de dermatologia e no programa de residência médica em dermato, né? Eu sou um dos coordenadores do ambulatório de cosmiatria e de unhas. Mas essa live é sobre coisas gerais, não é só sobre cosmiatria e unha, e quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar, tá bom? Então, assim, a primeira pergunta, né, que me mandaram foi assim, para quem não sabe, né, eu tô com Covid. Então, assim, uma das perguntas foi qual é a sensação de você ter um PCR positivo para Covid. Então, só fazendo uma contextualização, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu me sinto muito sortudo por vários motivos, né? Primeiro, de ter auxílio médico, né? Então, assim, tem tanta gente, né, que está com corona, né, hoje em dia, e que não tem nem acesso, né, a nada, né, tanto a médico quanto a exames, né? Então eu vi até uma estatística um dia desses que falava que só 7% dos exames para corona tinham sido feitos através dos planos de saúde, né? Então é muito pouco, né? Então assim, o que aconteceu, né? Eu comecei a ficar com o nariz entupido, eu achei que fosse só do ar-condicionado, não tinha nenhum sintoma, né? Eu tinha dormido um dia com a minha filha e estava com, enfim, dormi embaixo do ar-condicionado, fiquei com o nariz entupido, achei que só fosse disso, né? Não tinha nenhum sintoma específico. Mas aí começaram a aparecer vários casos de novo, né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo essa segunda onda, né, de corona. Então, alguns casos lá na residência apareceram, né, de corona. Algumas pessoas, uma secretária, né, Diana, secretária de lá do consultório, também teve. E aí está afastada. E assim, eu fui vendo outras pessoas, né, outros médicos, pessoas conhecidas. Então, assim, eu falei, ué, melhor testar, né? Vai que. Pode ser. E aí eu tive a sorte de poder fazer um PCR molecular, né? Então o PCR molecular é aquele exame super desagradável, né? Que enfia um cotonete pelo nariz, vai até quase lá dentro no cérebro. Só que ele tem a vantagem dele fazer rápido, né? De você conseguir no mesmo dia o resultado, né? Então isso vem até uma discussão dessa história dos planos, né? Então se eu fizesse pelo plano de saúde, só tinha vaga para fazer tipo uma semana depois, né? Então eu já estaria fora daquele período ótimo para você coletar o PCR, né? Então ou era fazer naquele dia ou não. E eu acho que a gente como médico, que a gente fica vendo atende muitas pessoas, por mais que a gente tome todas as precauções, né, para cuidar, a gente não vai nunca se meter a atender se a gente está com corona, né? Então quanto mais rápido eu tivesse o diagnóstico, melhor seria para mim, né? Porque para mim, para os pacientes, né? Porque vindo assim, veio à noite, né, o resultado. E aí, de manhã, já cancelei a agenda toda, enfim, então ficar 2 semanas de molho aqui em casa. Agora, além da sorte de poder ter o auxílio, então eu tenho dois amigos fantásticos que estão me vendo, né, à distância, mas é a Roberta, que é pneumologista, e o Jefferson, que é infecto, que não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Eu também tenho a sorte de estar com sintomas muito leves, né? Eu estou ainda só com o nariz entupido, que foi o que começou de tudo, nada de febre, mas só um cansaço, né? Uma moleza no corpo e só. Então, assim, esses dias agora vão ser todos em casa, né? Sem contato, né? Então, isolado no quarto. A Camila e a Helena estão no resto da casa, isso é outra sorte, né? De você poder ter um lugar para você ficar isolado, que não é todo mundo que pode fazer isso. Então, é isso, né? Agora é engraçado, né? Pra gente ver como são as coisas, né? No início da pandemia, quando foi lá para março, abril, por aí, eu atendi num covidário, né? Então, e aí assim, era só casos de Covid. Meu sogro teve Covid e eu e minha esposa nós fomos visitá-lo no hospital e ele ficou internado na ala do Covid, porque ele enfim estava com Covid. E aí nós ficamos horas e horas lá várias vezes. E assim, eu não tive corona, porque eu fiz, enfim, várias sorologias depois disso, testes rápidos quando voltaram às aulas da faculdade, né, durante esse período, e eu não peguei, né? Então assim, eu tava já até achando que estava naquela coisa assim, ah não, eu sou imune,
né? Mas na verdade, assim, o que é imunidade para corona é um negócio que é extremamente raro. O que acontece? É a gente se prevenir, né? Então, mesmo trabalhando no covidário, mesmo indo numa enfermaria de Covid, né, para visitar, era sempre o quê? Com máscara N95, sem tirar o tempo todo. No trabalho, mesma coisa, com máscara o tempo todo, na faculdade com máscara o tempo todo. Então, isso daí é, é prevenção, né? Então, assim, eu acho que como diminuíram os casos, todo mundo acabou relaxando um pouco mais e, assim, principalmente fora dos ambientes de trabalho, né? Então, um restaurante, loja, sei lá, você vai cortar o cabelo e você vai fazer a barba, você tem que tirar a máscara, não tem como fazer como. Enfim, então eu acho que isso daí é que está sendo o grande responsável, até porque assim, em alguns lugares, tem até alguns posicionamentos de governadores e de prefeitos falando assim, não, você pode fazer uma reunião em casa com 10 pessoas, né? Só que aí são 10 pessoas que cada um tem a sua vida, né? Então, enfim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ficar mais interar 2 semanas de molho, então, dos sintomas de repouso em casa, né? Então, aulas suspensas, atendimentos suspensos, workshops suspensos, aproveitar para organizar um pouquinho a vida aqui, mas tá tudo bem. Obrigado por quem perguntou, né? E aí, seguindo em frente, então. Então, a outra pergunta foi: que tal falar de qualidade de pele antes de tudo? Então, qualidade de pele é um assunto que ele é super importante, né? Então, e isso, assim, tem várias coisas para a gente discutir. Eu acho que merece uma live só disso. Eu já fiz algumas sobre alguns outros assuntos, dentre os quais incluía a qualidade de pele, mas eu acho que a gente podia fazer um só exclusivo sobre isso, né? Sobre hidratação, sobre cuidar das manchas, cuidar de cicatrizes. Eu acho que é uma coisa que é interessante que vai ficar mais para frente, né? A outra pergunta foi: faz mal descolorir os pelos do corpo? Assim, depende. Na grande maioria das vezes não tem problema, né? Agora, isso vai depender de uma série de coisas. Vai depender do produto que você está usando, né? Vai depender também da sua pele. Então, quando a gente usa um produto que vai descolorir a pele, você está dissolvendo o pigmento do pelo. E obviamente que isso daí não é um hidratante para a pele da gente. Então, ele vai agredir de uma certa maneira. Agora tem que ser uma agressão controlada. Se você tem uma doença tipo uma dermatite atópica, por exemplo, tem psoríase, né? Até acho que foi ontem ou anteontem, né? O Mundial da Psoríase, enfim. Então, se você tem uma doença de pele, obviamente que se você coloca uma substância que agride a sua pele em cima de uma pele que já é sensibilizada, obviamente que vai irritar, né? Então tem uma chance muito grande de piorar alguma dessas patologias. Aí o que eu sugiro nesses casos? É que você faça um teste, né? Então você pega aquele produto, você passa numa área, né? E usa durante o tempo recomendado lá pelo fabricante. E aí depois você vê se deu irritação. Se obviamente deu irritação, você não vai passar no restante. Agora, se foi tranquilo, a chance de acontecer é pouco provável. Coisas que você pode fazer também é usar um hidratante antes, né? Então, tanto antes de descolorir como antes de depilar, uma coisa que pode ser feita é: você passa um hidratante na pele, mais ou menos 1 hora antes, por volta disso, que aí com isso você também vai criar uma camadazinha de proteção na epiderme, que é a pele propriamente dito, tentando isolar um pouquinho mais os pelos para que o produto atue só no pelo. Agora, alguns produtos eles podem causar outros tipos de irritação, né? Então, o mais comum que a gente tem são os produtos à base de água oxigenada. Então, a água oxigenada ela irrita a pele, né? Ela causa uma geração de radicais livres, né? Então, radicais livres eles são derivados, são espécies livres de oxigênio que quando eles se acumulam eles entram na célula e destroem a célula. E a água oxigenada ela é rica em oxigênio. Então, ela vai liberar mais átomos de oxigênio, né? E isso daí vai fazer o quê? Com que eventualmente tenha um dano maior na célula. Então o ideal é que a gente use volumes os mais baixos possíveis, né? Agora, existem outros tipos de clareadores para os pelos. E esses tipos de clareadores, às vezes, eles podem desencadear algumas reações e induzir até mesmo um vitiligo químico, por exemplo. Então, nós pegamos recentemente na faculdade, até acho que a Juliana entrou aqui, a Juliana e a Fernanda, que são os residentes,
elas viram aparecer um paciente agora essa semana lá no ambulatório da faculdade, e que teve um vitiligo, provavelmente um vitiligo induzido, né, por um clareador que foi usado. Então, agora qual que era? Tinha mequinol. Então, assim, tem que ter cuidado quando vai usar esse tipo de produto. A outra pergunta, se eu estiver olhando aqui para baixo, tá, gente? Desculpa, eu não estou sendo mal educado, é só para ler as perguntas. Se vocês estiverem vendo ao vivo e quiserem perguntar alguma coisa, é só colocar aqui nos comentários ou então aqui na interrogação, tá? Cisto sebáceo, ele é absorvido pelo organismo com o tempo? Não. O cisto sebáceo, ele é assim, ele forma mais ou menos como se fosse um balão, né? E essa capa desse balão produz uma secreção para dentro. E essa secreção que ela é produzida, que seria a epiderme, na verdade, são células mortas que estão sendo produzidas para lá, elas saem pelo bico do balão. Só que o bico do balão está para fora da pele. Então isso fica produzindo continuamente, eventualmente você pode ter uma inflamação do local e você pode até mesmo ter uma proliferação bacteriana ali naquele sebo que está preso ali dentro e infeccionar. Mas ele sozinho ele não vai desaparecer. O que é que pode acontecer? Eventualmente, quando você tem uma grande infecção no cisto, uma grande inflamação, que geralmente é depois de uma infecção, você pode ter uma reabsorção, uma destruição dessa cápsula com reabsorção. E nesse processo, muitas vezes, você tem a saída de toda aquela secreção que estava presa ali dentro. Então, você tem a saída da secreção, aquela inflamação faz com que o cisto murche, e aí às vezes você fica só com uma cicatriz pequena. Não é sempre que isso acontece, isso é relativamente raro de acontecer, mas pode acontecer sim, tá? Mas sozinho, do nada, sem fazer nada, o cisto sebáceo não vai desaparecer, né? A limpeza de pele, como que ela é feita e indicação. Então, assim, eu não gosto de indicação de local, né, que perguntaram. Então, eu não gosto muito de indicar locais, assim, porque muitas vezes quando você indica um local, a pessoa chega lá para fazer, não é aquela pessoa que faz normalmente, é uma outra que está fazendo, e aí eventualmente pode machucar, pode dar algum problema, e aí você indicou para fazer num lugar que não é ruim. Alguns consultórios dermatológicos ou clínicas têm uma esteticista, né, no local que faz, e aí eu acho que são alternativas melhores. Mas, a grosso modo, a limpeza de pele ela é mal interpretada como sendo alguma coisa para clarear a pele, como se fosse limpar a pele. A função da limpeza de pele, ela principalmente é remoção de cravo e esfoliação de células mortas. Basicamente isso. Agora, se você não usa nada que amoleça os seus cravos ou que ajude nessa esfoliação, vai simplesmente machucar a sua pele, né? Então, assim, na limpeza de pele são usados alguns produtos, né? Então, alguns cremes que ajudam a amolecer um pouco mais, vapor, aquecimento da pele, tudo isso que ajuda a amolecer aquele cravo para que seja mais fácil remover. E essa extração dos cravos, ela pode ser feita tanto mecânica, né? Através de um extrator de comedos, que é como se fosse tipo uma colher que ela é furada, então vai tirando aquilo lá. Pode ser feita através de fitas adesivas e pode ser feita através de vácuo, né? Então é uma coisa que é muito bacana, ela ajuda, né, tanto na melhora do aspecto da pele, como ajuda também no tratamento da acne. Agora tem que ser feito isso numa pele que é preparada e num local adequado para isso. Uma outra situação que eu acho interessante, a limpeza de pele, é você fazer antes do tratamento com a isotretinoína, né, do que em alguns pacientes. Então, por exemplo, homens, né? Então, homem adolescente com cravo grande é o maior candidato para ter uma piora da acne quando começa com a isotretinoína. Então, quando você faz uma limpeza de pele antes, você consegue muitas vezes diminuir a chance dessa piora associada às outras medidas que você pode tomar. Então, é um caso que eu acho muito bom para a gente fazer limpeza de pele. Eu acho que é legal. Outra pergunta aí não tem a ver com dermato, né? Como começou a paixão pela culinária. Então, assim, engraçado, na minha família quem cozinha geralmente são mais os homens, né? Meu pai cozinha muito bem, meu irmão cozinha muito bem. E aí eu fui seguindo, né, também essa verve, né, familiar. Mas aí quando eu fui para São Paulo que eu comecei a cozinhar mais, porque, enfim, morava sozinho, eu dividia apartamento com alguns amigos. E aí, enfim, depois casado também, né? E aí, então, assim,
tinha que sobreviver. E aí eu cheguei à conclusão que se eu não saísse daquela tríade, né, de miojo, nugget e pão de queijo, eu ia ter um infarto com 40 anos. Eu passei dos 40 e ainda não tive, então é um sinal que adiantou ter feito essa mudança. Então assim, eu comecei a cozinhar, virou um passatempo, um hobby também assim, principalmente na época que dividia apartamento com os amigos, a gente percebeu o quê? Que era um momento de agregar, né? De, assim, onde todo mundo vinha, se juntava, batia papo, e aí virou, enfim, uniu o útil ao agradável. E aí depois isso começou a a expandir. Então comecei a ver mais programas de culinária, na época a gente não tinha, acho que tinha YouTube, não sei, mas não tinha tantos programas, não era mais na TV a cabo. E aí então comecei a ver mais programas, experimentar coisas e aí foi. Então fui testando fazer coisas, toda vez que eu viajava e eu comia um prato diferente, por exemplo, eu queria tentar fazer esse prato em casa. E aí eu ia pesquisar, fazia testes, enfim, então assim foi. E aí eu fui desenvolvendo o gosto. E hoje em dia é uma paixão que infelizmente eu não tenho tanto tempo para fazer. E aí, por sinal, até essas 2 semanas de molho, né, com corona em casa, eu vou ficar isolado no quarto, então eu não vou para a cozinha. Talvez eu faça algum vídeo de alguma coisa que não envolva cozinhar, né, porque eu não vou sair, não vou para a cozinha para fazer nada. Eu também não quero que fiquem trazendo, levando, quero diminuir o máximo possível esse fluxo de coisas entrando e saindo do quarto, né? Então, não sei, vou pensar, vou ver se eu faço alguma coisa, mas eu acho que umas 2 semaninhas pausa de vídeos de culinária. Deixa eu ver aqui, aí a Daisy aqui perguntou, Million, qual o procedimento indicado para retirar? Daisy, assim, Million, muito raramente ele resolve espontaneamente. De vez em quando ele resolve com ácidos, então alguns ácidos que a gente usa para dissolver cravo, às vezes eles podem melhorar os Millions, mas o melhor procedimento é a extração, né? Então a gente pega normalmente no consultório, né, com uma agulha estéril, depois de limpar a pele, a gente faz um furinho e a gente espreme, a gente tira aquele milho com o extrator de Comedo, que é essa colher que é meio furadinha, que daí ajuda que a gente tire aquela massa, mas sem esmagar a pele para não deixar uma cicatriz no local. Agora, o que é importante? É a gente ter certeza do diagnóstico que é o Million. O Million é um acúmulo de sebo localizado, quase como se fosse um cisto, como eu tinha falado antes, mas um cisto bem pequenininho, muito superficial. Às vezes ele pode confundir com siringoma. Siringoma são essas bolinhas, eu tenho algumas aqui, dá pra gente ver pequenino, mas assim, algumas pessoas têm maiores, que ficam várias bolotinhas, e o siringoma não adianta você ficar furando com uma agulha, você só vai inflamar e eventualmente pode até fazer com que aumente o tamanho dele. Então, serinngoma a gente trata de outras maneiras. Cauterização com ácido, cauterização com bisturi elétrico, com cirurgia, então a gente não tem que ficar cutucando ele. Então, primeira coisa para o tratamento do Million é um diagnóstico correto, para aí sim a gente poder fazer o tratamento adequado. Mas o tratamento mais simples de todos é isso, a gente faz um furinho e espreme. O Vinícius perguntando aqui, hidratantes de ureia 10% são bons para queratose pilar? São, Vinícius, eu acho que são bem legais. Eu te confesso que eu até prefiro ureia um pouco mais forte do que isso, né? Eu gosto mais de ureia 20%, eu acho que funciona melhor, que é mais concentrado, a não ser que a pessoa tenha uma queratose pilar muito espalhada. Quando é aquela só no braço, eu acho que a 20%, que geralmente são pastas que são mais grossas, eu acho que vai melhor. Agora, se a pessoa já tem na coxa, no abdômen, tipo no braço, no abdômen, coxa, eu acho que às vezes fica muito grosso para a gente passar o 20%. Aí eu acho que o 10% é uma excelente opção. Eu gosto também, às vezes, se vocês estão mais inflamados um pouquinho, então vocês são mais duros, eu gosto às vezes de manipular uma associação de ureia com ácido salicílico, que daí eu acho que ajuda a secar isso daí um bocado mais rápido. Agora, lembrando que se for um paciente, por exemplo, com dermatite atópica, né, que deixa a pele mais seca e mais sensível, o hidratante de ureia não vai muito bem para esse tipo de pele. Então, desculpa, hidratante de ureia, né? Então 10% ele é muito forte. 3%, no máximo 5% até que ainda vai. 10% é forte demais. Aí eu acho que eu iria para um outro hidratante que não fosse a base de ureia. E nesses casos eu acho bacana uma buchinha, né, para dar uma esfregadinha de leve, como se fosse só para esfoliar um pouquinho aquilo lá. Mas lembrando que é esfregando de leve, não é para lixar como se estivesse lixando uma madeira, e vai usar isso tipo uma vez por semana só. Agora, não adianta você ficar... É o mesmo princípio da limpeza de pele.
Não adianta você ficar removendo os cravos sem ter nada, sem estar usando nada que amoleça aqueles cravos. Você não vai ficar esfregando uma bucha na queratose pilar se não está usando nada que amoleça aquela queratose pilar. Então precisa usar alguma coisa antes. E o hidratante à base de ureia amolece bem, então é uma boa hipótese, você tem razão. Daisy perguntando aqui sobre laser, né? Acho que ainda é sobre o Million. Eu não gosto muito de laser para Million, porque geralmente, Daisy, é uma coisa que ela é muito pequena. Então eu gosto mais assim de fazer um furinho muito levinho com a própria agulha, usando lupa, né? Então hoje em dia a gente vai ficando velho, né? Começa a deixar de enxergar de perto, então hoje em dia eu faço tudo com lupa, né? Quem vê apenas workshops, eu levo um óculosinho, aquele óculos não é só óculos de proteção, ele tem uma lupinha embaixo para poder enxergar melhor. Então eu não gosto muito de laser para isso não, eu gosto mais de furar mesmo. Gente, se alguém tiver perguntas, olha, pode colocar aqui essa live de perguntas e respostas sobre assuntos dermatológicos, não dermatológicos, do que quiser. Cosmiatria, doença, enfim. A outra pergunta foi a importância dos alimentos antioxidantes para a pele. Então, assim, isso daí tem um negócio que é legal, acho que vale até a pena, de repente, um momento, fazer uma live sobre isso. Vou até falar com a minha amiga Carol, que é nutróloga, minha nutróloga do coração, que ela entende muito de alimentação, muito mais do que eu posso falar. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é interessante é o quê? A gente entender um conceito que existe hoje em dia, que é o espossoma. O que é o espossoma? É a interação dos fatores ambientais e internos do nosso organismo com a nossa pele, tá? Então, esse espossoma, ele vai o quê? Causar uma série de reações na pele da gente que vão culminar com várias coisas, principalmente envelhecimento e câncer de pele, principalmente isso. Do espossoma, a gente tem várias coisas. A gente tem falta de sono, radiação do sol, a gente tem o cigarro, a gente tem também a radiação, calor, estresse, mas uma das coisas mais importantes que tem ali é a alimentação. Porque alguns tipos de alimentação, eles podem gerar inflamação no organismo da gente. Então essa inflamação no organismo da gente a longo prazo, ela vai de uma maneira ou de outra danificando um pouco o nosso organismo, principalmente através da geração de radicais livres. Hoje em dia a gente considera o intestino como sendo o segundo cérebro, né? Então a gente tem praticamente tanta bactéria no intestino quanto tem de célula no corpo. E esse organismo vivo praticamente que a gente tem no intestino da gente produz uma série de substâncias ou se comunicam com as células que tem ali no nosso intestino para que sejam sinalizados algumas funções a serem executadas, para que sejam produzidos alguns hormônios. Então, isso tudo interage no organismo da gente e, fazendo parte do espossoma, vai para a pele. Alimentos antioxidantes, o que é que eles fazem? Eles diminuem a oxidação, por isso que eles são antioxidantes. O que é a oxidação? É aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo sobre água oxigenada. Então, assim, o oxigênio, quando ele está livre, né, ele não é para ficar livre no nosso ambiente celular. Ele tem que estar sempre conjugado a alguma coisa, sei lá, com hidrogênio para fazer água, com carbono, quando estiver fazendo um átomo de carbono, por exemplo. Então, um carboidrato, enfim, essas coisas. Não é para ele ficar livre, porque o oxigênio, quando ele está livre, ele tem cargas negativas. Quando você acumula essas cargas negativas, que daí é em magnetismo, né? Carga negativa de mal olhado, né? Então, assim, quando acumulam essas cargas negativas, isso pode destruir a parede celular. Então, isso atrapalha o funcionamento da célula e destrói a parede celular e faz com que a célula morra. Então, alimentos antioxidantes, eles diminuem o acúmulo dessas espécies de oxigênio livre, fazendo o quê? Com que a célula tenha um afluxo, não, um influxo, na verdade, menor de oxigênio dentro da célula, fazendo com que ela se danifique menos. E isso é uma das coisas que, por exemplo, o ácido hialurônico faz. O ácido hialurônico, aquele que a gente injeta, que a gente toma, enfim, que a gente quer estimular tanto no organismo da gente, ele faz como se fosse uma rede, né, que é um arcabouço, como se fosse uma esponja ali ao redor das células,
E essa esponja faz o quê? Como se criasse uma substância viscosa ao redor de cada célula, e essa substância viscosa, ela aprisiona o radical livre e faz com que ele penetre mais devagar na célula. Ele funciona como um reservatório. Penetrando mais devagar na célula, aquela quantidade, ela consegue lidar melhor com aquela quantidade de radical livre que está chegando. Então, quando você ingere alimentos que têm um alto potencial antioxidante, você está o quê? Reduzindo essa quantidade de radicais livres que estão ali no meio extracelular. Então você vai dando uma ajudinha a mais ali para a célula, para que ela não seja destruída tão rápido, para que ela não envelheça tão rápido. Então é importante você tentar, para a sua pele, né, para a saúde da pele, para diminuir o envelhecimento da pele, tentar consumir o máximo possível de alimentos que tenham antioxidantes. O que tem de antioxidante? Um monte de coisa, né? A gente aqui em Belém tem a sorte, né? Açaí é uma das coisas que mais tem antioxidante, né, de alimentos, mas morango tem muito antioxidante, chocolate tem muito antioxidante, acerola, né, tem muito mais antioxidante do que laranja, por exemplo. Que mais? Se alguém lembrar pode colocar aí, mas acho que esses são os que mais tem, tá? Então essa seria a importância do antioxidante para a pele. Se alguém tiver alguma pergunta, olha, pode colocar aqui, tá? Que daí a gente vai falando. A Luíse perguntando qual seria o melhor tratamento para cicatrizes de acne. Luíse, então vamos lá. Essa pergunta ela não é tão fácil de responder, tá? Pelo seguinte, a gente tem, a grosso modo, 3 tipos de cicatrizes de acne, tá? A gente tem cicatrizes que são elevadas, que elas ficam mais altas. A gente tem cicatrizes que estão no nível da pele e a gente tem cicatrizes que afundam a pele. Esses seriam os 3 grandes grupos. As cicatrizes que estão acima da pele, que são as cicatrizes hipertróficas, a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas o que inclui principalmente? A gente tentar reduzir aquele volume. Então a gente pode fazer infiltração com medicamento, que a gente injetar medicamentos ali para que aquilo consiga reduzir o seu volume. Corticoides, bleomicina, 5-fluoracil, que são alguns antitumorais. Então eles conseguem reduzir aquela espessura. Além disso, a gente tem microagulhamento. O microagulhamento, o que ele faz? É como se fosse quebrando, né? As diversas agulhas vão entrando assim na pele, naquela cicatriz, causam uma inflamação controlada. Nessa inflamação, a gente tem o que a gente chama de remodelamento do colágeno. A gente vai tendo uma troca daquele colágeno duro e ruim, velho, né? Enfim, da cicatriz, por um colágeno muito mais maleável, de uma qualidade melhor. É um princípio mais ou menos parecido que acontece com o laser, só que o laser ele envolve calor também. E aí tem alguns tipos de laser que eles são mais específicos para cicatrizes. Luz intensa pulsada também é uma coisa que ajuda bastante, mas às vezes ela não é tão... Ela ajuda até a amolecer um pouco mais, mas ela não reduz tanto o volume da cicatriz. E você pode também congelar, né, que daí é a crioterapia, e você pode fazer excisão cirúrgica, né? Então, rosto, por exemplo, geralmente cicatriza muito bem, você pode tirar aquela cicatriz de acne e dar ponto, né? Então, você troca, lógico, que uma cicatriz alta por uma cicatriz menor, mas uma cicatriz que geralmente ela é muito mais discreta. As cicatrizes que elas são planas, né, de acne, para quem está chegando agora falando de cicatriz de acne, aquelas cicatrizes que são planas, né, que estão na mesma altura, geralmente elas são por alteração de cor. Então, quando você tem uma cicatriz escura, você usa clareadores. Aí você tem uma penca de clareadores. Desde hidroquinona até passando por ácido cógico, ácido azelaico, ácido retinóico. Você tem um monte de coisas que você pode fazer para a cicatriz que é mais escura. Para as cicatrizes que são peelings, enfim, para as cicatrizes que são avermelhadas, eu acho que o melhor tratamento é luz intensa pulsada. Tratamento que ele é rápido, ele é, não vou dizer que é indolor, mas é praticamente indolor. Tem o que a gente chama de downtime, que é o tempo de recuperação em casa 0. Você faz e vai seguir vida normal. E alguns tipos de laser também, que são lasers específicos para hemoglobina, que é o pigmento vermelho, eles conseguem melhorar essas cicatrizes avermelhadas. Então, para as planas vermelhas, eu acho que luz pulsada
é o melhor tratamento. E a gente tem ainda as cicatrizes que são brancas. As cicatrizes brancas, elas surgem mais ou menos porque é como se você tivesse um tampão, um plug, que não deixa o pigmento entrar ali naquele local. O que eu acho melhor de tudo para isso é microagulhamento, e aí microagulhamento fazendo drug delivery com 5-fluoracil. O 5-fluoracil, ele é um antitumoral que a gente usa para câncer, né? Mas o que ele faz? Ele ajuda a dissolver aquela rolha de fibrose, que é uma cicatriz localizada. Não é uma cicatriz muito espessa, mas é uma cicatriz localizada. Então a gente dissolve aquela bolotinha, né, aquele plug que está ali, e aí o pigmento ao redor consegue chegar. Existem outras coisas, né? Então o tacrolimus, né, que é um creme que a gente pode usar. O tacrolimus, ele pode estimular a produção do melanócito e ele faz com que o melanócito migre, ou seja, ele é como se ele puxasse ali para dentro da mancha a célula que dá cor. Então ele ajuda nessa melhora também. E o microagulhamento sem o drug delivery, né, que eu acho que é interessante também. E a destruição, né? Então o microagulhamento vai causar aquela remodelação e o laser vai causar a remodelação também. Voltando ao assunto do laser, os lasers que eu mais gosto são a que a gente chama de laser fracionado. O que é o laser fracionado? Antigamente o laser, antigamente não, até hoje em dia ainda tem, né? Enfim, mas é porque começou com o laser não fracionado. O não fracionado, ele varre a pele toda sem deixar nada de pele sadia. O laser fracionado, ele vem como se fosse assim, vários pontinhos, como se fosse tipo um carimbo. Imagina aquele pente de pentear cachorro, né, que vem assim. Então ele faz assim, pum, 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 como se fosse um pentezinho, mais ou menos isso. Então ele vem num ponto, ele penetra relativamente fundo, mas como ele vai pontuado, ele deixa muita pele boa ao redor. Então você consegue ir fundo, mas deixando uma cicatrização boa, porque tem muita célula para ajudar naquilo ali. E aí, Luiz, a gente ainda tem o terceiro tipo de cicatriz, que são as cicatrizes que são as fundas, né? Onde a gente tem perda de substância. Nessas de perda de substância, a gente tem aí, mais uma vez, nossa, virou uma aula de acne, né? A gente tem basicamente mais 3 tipos de cicatriz. A gente tem a que a gente chama em ice pick, que é como se fosse furada de gelo. A gente tem a tipo boxcar ou caixote, que é tipo aquela de catapora, que é como se tirasse um pedaço assim certinho, tipo uma caixinha. E a gente tem as onduladas, que funcionam mais ou menos como se fosse, tipo, parece maracujá, né? A gente chama pele de maracujá. Então, cada tipo tem um específico. Então, aquelas que são pequeninas e fundas, o melhor tratamento para mim é quando você não tira, que eu não gosto muito de tirar, é a gente destruir por dentro aquilo lá. Isso pode ser feito com peeling, que é um peeling bem forte, localizado, como um peeling de átomo, um peeling de fenol, ou, que é o que eu gosto mais hoje em dia, é fazer com radiofrequência. Então, na radiofrequência controlada, é como se a gente queimasse aquilo ali, mas a gente tem uma regulagem onde eu, tipo como se fosse um laser, eu consigo colocar o tanto de energia e o tanto de tempo que eu quero que solte aquela energia ali dentro da cicatriz. Então eu consigo queimar certinho por dentro, sem lesar a pele ao redor. E aí, assim, o paciente não precisa usar protetor ocular, eu não preciso usar protetor ocular, eu consigo ir cicatriz por cicatriz tranquilamente. Então, é como eu prefiro fazer hoje em dia para esse pique. Para boxcar, que é essa que parece que tirou um caixote, tipo a de varicela, tem também um monte de tipo. Tudo que eu falei antes, então de peeling, de destruição, de laser, de microagulhamento, de 5-fluoracil, vale para essa emboxicar. Eu acrescento um método que aí vai depender de como tiver o fundo. Né? Você imagina aquele caixote, né? Como se estivesse olhando, né? Parece um copo ali para dentro. Aí você vai fazer o quê? Você precisa ver como está o fundo daquela cicatriz. Se for um fundo distrófico, que é aquele fundo branco, talvez a melhor alternativa seja você tirar aquilo tudo e dar ponto. Porque a outra alternativa que eu gosto mais, quando o fundo ele é mais próximo de uma pele normal, a gente eleva aquela cicatriz. É como se a gente cortasse, né? Vou fazer assim que é mais fácil. Como se a gente cortasse ao redor da cicatriz por dentro, né? Pegando a borda e soltasse. Aí aquele fundo que estava ali mais baixo, ele sobe. Só que é aquilo, se o fundo for um fundo de uma pele feia, de uma pele ruim, vai subir uma pele feia ruim. Se a pele for de uma qualidade boa, vai subir uma pele de qualidade boa.
Então, é uma alternativa para fazer. Nada impede que você faça a coisa em 2 etapas também. Então, você pode elevar aquilo lá, independente de ser uma pele com uma qualidade não tão boa, e depois você faz um outro tratamento ali por cima. Microagulhamento, laser, enfim, peeling, qualquer outra coisa. E o terceiro tipo são as onduladas. Essa que é tipo maracujá, né, que se chama. Então, isso acontece por quê? Imagina, acho que assim eu vou conseguir mostrar melhor. Imagina que a pele está aqui, a gente tem aquela espinha interna, né, como se fosse aquele caroço. Quando aquele caroço ele seca, ele faz isso aqui. Ele puxa, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui assim. Ele puxa a pele para baixo, né? Como se fosse tipo aquele capitonê, né, aquela coisa de colchão ou então de sofá, ele faz isso, né? Ele puxa a pele para baixo. A gente pode fazer o que quiser em cima, você, pelo menos na minha experiência, você pode fazer 500 sessões de laser, 500 eu estou exagerando, né? Mas você pode fazer, sei lá, 10 sessões de laser de CO2, não vai melhorar se isso continuar preso para baixo. Então eu gosto muito de fazer nesses casos a subcisão ou a tunelização, que é você vir com uma agulha por baixo e quebrar essa pele que está ali. Aí você pega aquilo que estava ali para baixo, né, e aquilo sobe, quando você quebra essa trave que está puxando para lá. Então, aí você sobe e aí você faz os outros tratamentos. Então, geralmente o paciente de cicatriz de acne, ele tem alguma combinação desses diversos tipos de cicatrizes e você vai lançar mão de uma série de coisas. Quando tem aquela pele que ela é muito bagunçada, né, assim, tem muito tipo diferente de cicatriz, o que eu mais gosto de fazer? Começar com a tunelização, associado ao microagulhamento, né? Porque aí eu acho que dá uma melhorada geral, né, em todos os tipos de cicatriz. Aí depois vê o que é que sobra e vai especificamente para cada um tipo que estiver sobrando. Tá? Acho que espero que tenha respondido. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma pergunta ao vivo, senão eu passo aqui para o caderno. André dizendo que eu sou um menino lindo. Obrigado, André. Te amo. Pronto, então vamos voltar aqui para as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só mandar aqui. Pediram para fazer uma live sobre cabelo, né? Eu tenho uma live já sobre cabelo que tá no IGTV, está no YouTube também, então quem quiser procurar no YouTube é Walter Loureiro Dermato, o nome do canal, que eu fiz com a Érica, que é uma amiga super querida, maravilhosa, uma das coordenadoras do ambulatório de cabelos lá da faculdade. Então, mas eu acho que assim, o assunto de cabelo é um assunto muito extenso. Então, concordo, acho que merece mais uma live. Eu vou até ver se eu falo com a Érica para ver se a gente repete, de repente até pro final de semana que vem, se ela estiver livre, tá? Mas é uma boa. E se alguém tiver algum assunto específico sobre cabelo que queira que a gente fale, aí a gente pode fazer. E aí já até emenda com a outra pergunta, que foi quais são os efeitos colaterais da espironolactona para a calvície feminina. Então, a espironolactona, assim, é um dos meus tratamentos favoritos para alguma coisa hormonal. Hoje em dia a gente tem alguma coisa hormonal, assim, super vago isso que eu falei, né? Mas assim, para calvície e para acne da mulher adulta, né? Calvície feminina e acne da mulher adulta. Porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas que não querem tomar anticoncepcional, ou quer dar pausa de anticoncepcional, alguma coisa assim. O anticoncepcional, para essas duas entidades, né, para acne hormonal e para calvície feminina, eu ainda considero como o tratamento mais efetivo. Por quê? A gente precisa entender o mecanismo, né? Então, assim, eu vou resumir muito. É como se o hormônio que a gente diz, hormônio androgênico, hormônio masculino, né? A gente não gosta muito de usar essa expressão, mas assim, principalmente a testosterona e seus derivados, que fica mais fácil de entender, é como se eles se ligassem em alguns receptores, tanto ali na pele e no cabelo. Na pele, o que ela vai fazer? Na glândula sebácea especificamente, vai fazer com que essa glândula aumente de tamanho e que ela funcione mais. Aí a pele ela tende a ficar mais oleosa e tende a funcionar de uma maneira exagerada, e essa maneira exagerada faz com que acumule um pouco mais de células mortas no orifício de saída da glândula, predispondo mais a você ter cravo. Grosso modo é isso, tá? Eu sei que tem alguns dermatos aqui, então por favor, isso é muito resumido, porque essa é uma live para não dermatos, tá? No cabelo, o que acontece?
O cabelo da gente, ele tem um ciclo, né, que é o ciclo capilar, que também, muito resumidamente, ele cresce direto durante mais ou menos 2 a 6 anos, 6 a 8 anos mais ou menos, e vai crescendo indefinidamente. Vai crescendo, a gente vai cortando. Vai crescendo e vai cortando. Ele chega no final do crescimento dele, solta do bulbo capilar, mas continua preso no couro cabeludo. Um fio novo naquele mesmo folículo empurra aquele fio velho, e aquele fio velho cai e o fio novo sai, tá? Então, a grosso modo, esse é o crescimento, né? O ciclo de crescimento do cabelo. Então, sempre vai cair cabelo e sempre vai nascer sempre não, mas vai nascer cabelo depois naquele local. Então, ele vai repetindo isso. Esses hormônios ditos androgênicos ou masculinizantes ou masculinos, enfim, como queira chamar, mas principalmente a testosterona e os seus derivados, eles vão no cabelo fazer o quê? Com que aquele fio, quando ele cresce, ele cai, quando ele vai nascer de novo, ele nasce um pouquinho mais fino. É como se ele desse essa informação. Então ele nasce um pouco mais fino, cresce tudo de novo, nasce um pouquinho mais fino, cresce tudo de novo e assim vai. Ele não vai afinando durante o crescimento dele. É no momento em que ele vai ser gerado, ele pega aquela informação e é fabricado mais fino. Ele fica com aquela informação de que ele vai afinar. Então, se você imagina que o ciclo de cabelo tem, sei lá, 7 anos de duração, uma pessoa com 30 anos, 35, desculpem o barulho aqui, um carro de som, agora época de política é cruel, não sei se na casa de vocês é assim, mas aqui na frente de casa vive passando carro-som e depois dizem que é assim, em respeito à sociedade, quero ser eleito para isso, e aí ninguém respeita na hora do carro-som, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Então esse fio ele cresce, cai, e sob aquele efeito ele vai nascendo mais fino, mais fino, mais fino. O anticoncepcional, então voltando que eu me perdi, então com 35 anos é como se ele tivesse passado só por uns 5 ciclos dele. É pouco, né? Por isso que a gente vai perceber a calvície mais na vida adulta, né? Porque ele começa, em geral, nas mulheres um pouco antes da primeira menstruação, mas só vai ser evidente mais na vida adulta. Então, o que o anticoncepcional faz? Voltando ao assunto dele. O anticoncepcional oral combinado, né, que tem estrogênio e progestágeno, o implante não faz isso, NuvaRing não faz isso, DIU não faz isso, DIU de cobre não faz isso, DIU medicado não faz isso, cobre, nenhum deles faz isso, só o anticoncepcional combinado faz isso. Ele regula a produção de androgênios, mas também produz um aumento de uma proteína que ela não deixa os hormônios sexuais ficarem livres, circulando, disponíveis para a pele. Então ela vai atuar em 2 frentes. Ela vai diminuir, regular a produção e deixar menos livre para a pele aproveitar. Por isso que o anticoncepcional oral é melhor. Mas não quer dizer que não existam outras formas de tratamento, né? E a espironolactona é uma delas. A espironolactona é um diurético, que é um diurético fraco, né? Mas é um diurético, e que ele é um componente muito parecido com um dos componentes que tem nos anticoncepcionais combinados, que é a drospirenona, que tem várias marcas, né? Tipo Yas, Yasmin, enfim. Eles têm um componente parecido com a drospirenona. A drospirenona ela é muito parecida com a espironolactona, né? Seriam mais ou menos equivalentes. E aí, assim, o que ela faz? Ela aumenta essa proteína que deixa menos hormônio livre para a pele aproveitar. Então, tanto que a gente não usa normalmente a espironolactona em homens, né? Porque pode dar ginecomastia, que é aumento de mama. A gente deixa meio que exclusivo para mulheres hoje em dia. Então, quais são os efeitos colaterais que a gente... Enfim, então, antes de eu falar dos efeitos colaterais, então assim, é um medicamento que é super seguro para a gente usar. Mulheres jovens, e jovens eu digo até 50 anos, tem pouquíssima chance de ter um efeito colateral, porque ele é um medicamento que ele é muito tranquilo, a não ser que a pessoa tenha algum outro problema. Principalmente problemas renais, que levam ao acúmulo de potássio, que é o grande problema dele, né, da espironolactona. Só que mulheres jovens geralmente não vão ter. Então a gente tem alguns estudos que mostram que você pode, em mulheres jovens, fazer um controle uma vez por ano se tiver tudo ok, com função renal, enfim. Então esse seria o maior efeito colateral. Outro efeito colateral que a gente tem é dor na mama. Então às vezes pode
ou nódulo mamário ou dor na mama, que é uma coisa que pode acontecer, aumento de pelo em outros lugares também pode acontecer, e principalmente você pode ter, se a mulher engravidar durante o tratamento, você precisa fazer pelo menos mais assim, 2 métodos contraceptivos para evitar, você pode ter uma feminilização de um feto de sexo masculino. Então, assim, a mulher está gestando um feto de sexo masculino, XY, e que aí você pode ter uma feminilização de alguns caracteres sexuais. Então, ele vai ter alguns caracteres de XX e não XY. Então, por isso que a gente evita na idade fértil, ou se for usar na idade fértil, a pessoa tem que entender esses efeitos colaterais e precisa, de preferência, usar 2 métodos contraceptivos. DIU e preservativo, anticoncepcional e preservativo, enfim. Então, mas é uma alternativa muito boa com baixos efeitos colaterais. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Nossa, eu fiquei meia hora falando sobre espironolactona, né? O Rafael, um abraço. Rafael foi residente meu, é um oncologista fantástico hoje em dia. Um grande abraço, Rafael. E, enfim, então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. A vitiligo em crianças, né? Perguntaram, não sei exatamente assim, porque não foi uma pergunta meio aberta, né? Não sei se é para falar sobre vitiligo em crianças. E então, assim, eu tenho uma live que eu fiz, deve ter umas 2 semanas mais ou menos, sobre vitiligo. Não é específico em crianças, mas eu gasto uma boa parte do tempo lá falando sobre crianças. Se não quiser procurar no IGTV, tá no YouTube, né? Pode procurar, tá lá, a live sobre vitiligo. Mas eu acho que assim, poxa, olha, não vou conseguir mostrar. Eu mandei fazer, falando em crianças, umas bonecas com o João Stanianelli. Eu coloco o link dele, tem lá no vídeo do vitiligo, que é um senhor que tem vitiligo. Ele era cozinheiro, largou a cozinha porque ele tem problema cardíaco também. E aí começou a fazer aqueles amigurumi, né, que são aqueles bonequinhos, e começou a fazer bonecos tentando incluir pessoas, porque ele tem vitiligo, então voltado para as crianças. Então eu mandei fazer 2 amigurumis, né, um que era de dermatite atópica, né, por causa da Helena, embora ela tenha sorte também nisso, dela ter uma dermatite atópica muito leve. Mas a gente manda a foto, ele faz o amigurumi no formato da criança e coloca as lesões no formato das lesões, né, que a pessoa tenha. Então eu fiz um de vitiligo e um de dermatite atópica. E aí mas deixa quando passar aqui a quarentena, depois eu mostro, né? Esse período dessas 2 semanas eu mostro os amigurumis, que são muito bonitinhos. Eu fiz um de dermatite atópica e um de vitiligo. Então eu acho que é super importante isso para que as pessoas, as crianças principalmente, convivam com o diferente, né? Com o que não é a norma, né? Quando a gente diz normal em medicina, é a gente ter o quê? Aquilo que é o mais frequente de todos, né? Então, vitiligo não é o mais frequente, eu volta de 1 a 2% da população que tem. Então, não está na norma. Mas eu acho que é muito importante isso para que as crianças possam se sentir incluídas. Então, acho que isso é super importante. Ele faz sobre dermatite atópica, hemangiomas, que são mais formações vasculares, enfim. A Camila colocou aqui na porta do escritório. Deixa eu pegar só um minutinho. Pronto, voltei, deixa eu só plugar aqui o microfone de volta. Olha, quem sabe faz ao vivo. Obrigado, meu motivo. Então ela mandou aqui, olha, as amigurumis. Eu vou deixar no saquinho, tá, gente? Porque, enfim, não vou ficar respirando aqui em cima com corona em cima das bonecas. Mas olha, essa daqui é que ela fez, que seria no formato da Helena, né? Então a gente vê as manchinhas vermelhas da dermatite atópica. Então ela fez o cabelinho, ele fez o cabelinho, ó, a pastinha assim, né, igual. Então tem as manchinhas, né, na dermatite atópica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, olha, atrás do joelho, né, as lesões. Tem aqui, olha, na prega do cotovelo, né, e aí do rosto. Então esse daqui é da dermatite atópica, que eu tinha pedido para fazer no formato da Helena. E essa daqui é a vitilinda, né, que é a do vitiligo. Eu pedi para ele fazer no formato, assim, no formato é ótimo, né? Mas com a disposição das manchas da Winnie Harlow, que ela participou daquele American Top Model, Canadian Top Model, alguma coisa assim. Ela é uma modelo canadense
que em 2017 acho que ela participou, e que ela é uma das maiores porta-vozes do vitiligo. Então, se alguém jogar no Google, coloca assim, modelo vitiligo, ela vai aparecer. Uma mulher linda, e que ela faz esse papel importantíssimo de falar a favor do vitiligo, e principalmente para as crianças, de mostrar o quê? Que mesmo você tendo vitiligo, você é linda, e você pode ser modelo, você pode, enfim, fazer o que você quiser na vida, né? O vitiligo não é o vitiligo que vai te limitar. Então, assim, as manchas aqui, ela fez igualzinho como é o da Winnie Harlow, né? Então essa daqui é a vitilinda, né? Então tem umas lesões atrás, tem as lesões de vitiligo na frente. Então isso daqui eu vou dar para Helena. Depois eu vou até faço um vídeo com mais calma mostrando. Mas quem tiver interessado em fazer, vai lá na minha live do IGTV que tem sobre vitiligo, e aí tem o link do seu João lá na descrição. E aí você entra em contato com ele pelo Instagram mesmo, manda foto, faz o depósito bancário, e depois ele manda por Sedex ou por PAC, né? Então isso é muito legal. Então quem quiser ver alguma coisa mais específica de vitiligo, que não tiver lá na live, pode mandar aqui. Aí, que mais? Eu vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo de falar tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui é intercâmbio farmacêutico, parabéns pela live, falamos muito quando estava na gerência farmacêutica de uma farmácia Belém, obrigado por estar assistindo. Se tiver alguma dúvida, manda um direct para mim, que daí a gente conversa melhor, tá? Aí, que mais? Então, do vitiligo em crianças, a penúltima pergunta, qual o melhor princípio ativo para envelhecimento do colo? Isso é muito variável. Eu acho que assim, se tiver que escolher o melhor, uma coisa só, protetor solar. Protetor solar é a coisa que mais vai prevenir a longo prazo o envelhecimento de qualquer área. Melhor coisa. Então, melhor coisa para você tratar é você prevenir. Então, isso é o mais importante de tudo. Agora a gente tem uma gama de coisas para a gente fazer no colo. Então, ácido retinóico, vitamina C, estimuladores de colágeno, hidratantes. E duas coisas que eu gosto muito no colo: luz intensa pulsada, porque a luz intensa pulsada ela faz um rejuvenescimento meio que geral no colo, então trata manchas, vasinhos, e melhora a pele, né, a textura do colágeno que tem ali também. E Skin Booster. Skin Booster, eu sou fã. O Skin Booster é um ácido hialurônico que a gente injeta, né, por debaixo da pele, mas é um ácido hialurônico que ele é feito para hidratação da pele e estímulo de colágeno. Ele melhora a qualidade de pele. E aí talvez seja isso que tenha sido aquela primeira pergunta que foi feita, que era a qualidade de pele. Talvez tenha sido relacionado ao Skin Booster. Podia fazer uma live depois sobre o Skin Booster. Então, assim, o ácido hialurônico, o Skin Booster, ele hidrata a pele, ele puxa a água, então ele estica aquela pele. Então é como se o colo, né, tivesse assim meio amarrotado, principalmente aquele que a gente chama de sleep lines, né, que são aquelas linhas do sono de mulheres dormirem mais assim de lado, que fica aquela coisa meio engilhadinha. Então, com o Skin Booster a gente consegue dar uma esticada naquilo lá, só que não é simplesmente esticar por hidratar. A gente estimula a produção de colágeno local também, tá? Então, o Skin Booster eu acho um dos melhores procedimentos para o colo, sem contar que ele tem uma resposta muito rápida. Além disso, tem o Sculptra, que é um bioestimulador, que eu gosto bastante também, mas eu acho que assim, a minha preferência, principalmente num colo mais jovem, é Skin Booster. Naquele colo que ele já tem uma flacidez maior, né, simplesmente aquelas ruguinhas, aí eu já prefiro o Sculptra, aí eu gosto mais. Então, assim, como quase tudo, a gente tem um conjunto de coisas para usar, não é apenas uma coisa só. E aí a última pergunta foi: mãe sem cuidados com a pele, mas quer começar agora, por onde iniciar? Então, assim, eu estou supondo que seja uma mãe de crianças pequenas, tipo até uma puérpera, né? Acabou de ter há pouco tempo. Então, assim, eu pego muitas pacientes assim, né, que acabaram de ter neném, graças a... E assim, vem muito encaminhadas por minhas grandes amigas, né? Pela Dani, que está assistindo aqui. Dani linda, te amo também. E pela Brenda, que não está aqui. E também, enfim, de outras pessoas que eu recebo muito no consultório. E assim, o que eu tento fazer? Já tendo passado por essa situação, não tendo tido filho, mas sendo casado, dermato de uma mulher que teve criança.
teve uma filha. Então, assim, tem que ser uma coisa simples. Eu acho que essa é a primeira coisa. Você não pode ir para uma puérpera que, assim, tá entrando naquela vida, né, que está se acostumando com aquele mundo novo, tem um monte de coisa para se preocupar, você não pode complicar a vida da pessoa. Pelo menos eu acho que não deve complicar. Então eu não vou inventar, sei lá, tipo, um demaquilante, um tônico, uma loção para passar de dia, um creme para a área dos olhos, um creme para o rosto para o dia, um creme para a noite, um creme para o pescoço, um para o colo, para a mão, que não pode esquecer porque está envelhecendo de tanto lavar. Então eu acho que tem que ser uma coisa simples para essa mulher que está começando o seu cuidado de novo. Então eu gosto do básico. Então a grande maioria das mulheres que eu atendo nessa fase, elas estão meio que restritas em casa, principalmente por causa do corona. Então, assim, o que eu acho que de repente é interessante? Algo adequado para lavar, né? Protetor solar, eu acho que é importante, aí de repente, mesmo em casa, porque grávida tem e puérpera tem uma chance maior de fazer melasma. E a gente tem que lembrar que o sol, ele vem pela janela e vem na gente, ele vem na parede e vem na gente, vem no chão e vem na gente. Então, para quem não consegue controlar o melasma adequadamente ou tem uma chance muito grande de desenvolver melasma, acho que o protetor solar é uma coisa importante. E aí eu gosto de algum produto meio que geral. Não estando mais grávida, a gente fica com uma liberdade muito maior de ácidos que podem ser usados. Então, aí geralmente o que é que eu converso? Eu pergunto assim, qual que é o teu horário preferencial para você usar? Porque tem algumas pessoas que têm muito auxílio durante o dia e aí consegue se cuidar melhor durante o dia, e tem algumas pessoas que a criança dorme cedo e prefere se cuidar à noite. Entendeu? Então eu tento ver qual que é a preferência da pessoa e escolher o produto de acordo com esse período do dia. Mas normalmente eu opto por produtos que tenham várias coisas juntas, né? Então, ou um hidratante com clareador, ou um hidratante com um anti-idade, ou alguma coisa para espinha que ajude a clarear também, ou então de repente alguma coisa que é só para fazer uma prevenção, um antioxidante com hidratante. Aí precisa ver qual que é a necessidade, né? Mas eu, em geral, em mulheres que querem começar ou voltar, retomar aquele cuidado, eu quero coisas que sejam muito simples de serem usadas, que não precisem de muitos passos para serem tomados e que também não tenha grandes problemas se o neném entrar em contato. Porque às vezes a pessoa esquece de lavar a mão direito, às vezes passa no pescoço e no colo também, e o neném vai e fica aqui, ou então o neném vem e começa a dar beijo, então tem que ser alguma coisa que também tenha um baixo potencial de irritabilidade para a pele da criança. Então, em geral, eu faço isso. Aí depois que a pessoa colocou isso na sua rotina, está conseguindo usar o produto direitinho, protetor solar direitinho, lavando o rosto direitinho, já colocou aquilo lá, aí eu vejo qual que é a necessidade e aí eu vou acrescentando conforme for preciso e a disponibilidade. Eu acho que a gente, ao invés de tentar organizar fazendo uma revolução do dia para a noite, quando a gente começa a organizar uma coisinha de cada vez, né, pequenas vitórias, você consegue ter uma mudança de estilo de vida, né, uma mudança mais duradoura e mais sustentada. Porque cuidado na pele, na grande maioria das vezes, não é uma corrida de 5 quilômetros, é uma maratona. A não ser que, sei lá, você vai tratar uma micose do pé. Aí você vai passar um mês usando creme e resolver o problema. Mas, no geral, quando você quer cuidar da sua pele, você vai cuidar para o resto da vida e eu espero que essa vida dure muito tempo. Então, na minha opinião, não pode ser uma coisa, assim, algo muito trabalhoso, que tenha muitas etapas para serem feitas, porque senão a pessoa vai fazer um monte durante um mês. Eu sempre digo isso para meus pacientes. Eu prefiro que você faça poucas coisas, mas durante muito tempo, do que fazer um montão de coisa durante um mês. Tá bom? Gente, obrigado por tudo, por terem mandado as perguntas tanto ao vivo quanto a mandar as perguntas antes, tá? Espero que todo mundo tenha gostado. Para quem entrou agora, no final, eu vou colocar os assuntos que foram falados na live, tá? Quais foram as perguntas, né, que foram respondidas e enviadas, mais ou menos na ordem, que daí é só adiantar. Hoje ou amanhã, no máximo, já deve estar no IGTV e logo na sequência vai para o YouTube, que é o Walter Loureiro. Tem o meu site, que é o walterloureiro.com, mas se quiser também tem o canal no YouTube, que daí todas as lives estão lá.
Obrigado de novo pela paciência, por quem mandou. Agradeço assim todo mundo que se preocupou com essa história do corona. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, só estou isolado em casa. Vou ficar mais umas 2 semaninhas, mais uns 10 dias ainda, até completar as 2 semanas em isolamento e sem ir nem para a faculdade, nem para o consultório, nem para o workshop. Mas vou estar aqui ainda fazendo as lives com vocês e produzindo conteúdo. Então, muito obrigado por todos, aproveitem o feriado, se cuidem e cuidado com a segunda onda, que isso daí é uma realidade, tá? Então o corona não foi embora, continua aí, então se cuidem, usem máscara, lavem as mãos. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado.